Vamos falar sobre autonomia? Entre todos os seres vivos, que temos no nosso planeta, o ser humano é o mais desprovido de independência ao nascer. Ele precisa de vários cuidados. Se não tiver esses cuidados, ele simplesmente não sobrevive, e não tem a possibilidade de se desenvolver. Às vezes a criança recebe tantos cuidados, que não há espaço para que ela adquira essa autonomia necessária para poder crescer, se desenvolver. E o que seria autonomia? Autonomia simplesmente é a habilidade de fazer sozinho, uma série de questões. Existem várias habilidades. A autonomia não quer dizer somente saber se vestir, saber pegar um ônibus, mas em todos os sentidos, em várias manifestações sociais. O ser precisa desenvolver autonomia, em algumas mais, em outras menos. Um dos papéis fundamentais da escola, é trabalhar a autonomia das crianças, a autonomia dos alunos. Com a aprendizagem baseada em projetos, nós conseguimos desenvolver esse potencial nos alunos. Por exemplo, os projetos eles possibilitam ao aluno ter a autonomia sobre aquilo que ele quer saber, sobre aquilo que ele quer aprender. O que eu quero saber, o que eu quero descobrir, quais as demandas do mundo que eu quero trabalhar. E aí esse querer do aluno ele não é deixado de lado, ele é acolhido pela professora e nós conseguimos trabalhar juntos com essa curiosidade que o aluno tem, que a gente não pode deixar passar. Então, se não for dada a oportunidade da criança desenvolver atividades tangíveis a ela não vai conseguir se desenvolver em vários aspectos. Mas não é somente dizer faça sozinho, vai lá, calça o sapato, vai lá, se vista, coma sozinho. Não é diante de uma ordem, de um comando que a criança vai desenvolver sua autonomia, muito pelo contrário. Aí precisa o envolvimento do adulto. Segundo Piaget, para você poder desenvolver a autonomia, você tem que ser assistido pela heteronomia. Heteronomia diz respeito à assistência que o adulto dá, uma aposta para que a criança possa desenvolver essa autonomia. E não estamos falando só de criança, A autonomia a gente pode conquistar ao longo da vida, também como seres adultos. Então, no momento que a criança tem que colocar uma roupa sozinha, um simples, a calça do pijama, o adulto está ali do lado, ele puxa uma perninha, ele conversa com a criança. E se isso ainda for com a ludicidade, melhor ainda. Então, é dentro também do âmbito do prazer que fica mais fácil desenvolver a autonomia. Falando um pouquinho de autonomia, tem um exemplo de um dia. A gente estava para fazer uma culinária e um determinado aluno, ele acabou esquecendo o ingrediente dos ovos. E ele disse, não, professora, calma, eu vou resolver esse problema. Logo depois que eu soube, quando ele chegou contando, que tinha ido na secretaria, pedi para vender ovos para ele. E lá na secretaria, esses ovos não foram vendidos, e sim foi negociado um empréstimo. Ele trouxe para casa, voltou para a sala, com esses ovos emprestados, que tinha solucionado o problema. E que feliz, porque nós iríamos realizar a culinária. Chegando logo em casa, ele já foi resolvendo, separando esses ovos para trazer no dia seguinte. Essa possibilidade, desses momentos que a gente proporciona para os alunos, para que eles possam pensar, refletir, solucionar esses problemas que são gerados no dia a dia. Na construção da autonomia, as atitudes dos adultos são fundamentais. Nesse sentido, o adulto ele precisa estimular as tentativas e não apontar os erros. Digamos que a criança tenha calçado os sapatos ao contrário. O adulto está ali para julgar se naquele momento é possível a criança, inclusive, ficar com o sapato trocado, ou se é importante ela realmente fazer a troca, ou se ela está aberta para essa possibilidade de
se trocar. E nada como uma atitude mais de brincadeira, sem julgamento, né? Sem focar que ali tem um erro, porque essa concepção de erro é também uma ideia construída pelo humano, né? Afinal de contas, a gente erra bastante para poder acertar, né? Em vários sentidos. Ninguém sai fazendo tudo certo imediatamente. Então, uma criança pequena, mais do que nunca, ela é muito aberta e sensível a esse julgamento. E então, por que não aprovar, né? E identificar os pequenos sucessos, né? Então, se ela conseguiu colocar a meia com o calcanhar virado, ela conseguiu colocar a meia e não o calcanhar que vai estragar o que exatamente ela conquistou. O processo de autonomia em crianças bem pequenas é como se fosse um trabalho de formiguinha, né? Ele é aos poucos e algo diário. Todos os dias a gente vai instigando, né? Vai incentivando para que elas passem a perceber essas atitudes, né? Como, por exemplo, de tirar a roupa, de tirar o sapato, de colocá-lo novamente, de ter essa autonomia de ir beber sua água, né? De pegar uma lancheira, abrir potes, vasilhas. Então é algo bem processual, como todo o processo educativo, né? Então, aos pouquinhos, as crianças vão adquirindo essas atitudes com esses chamamentos, com esse incentivo, com esse mostrar como é que se faz, né? Dando essa liberdade também para ela fazer sozinha, ajudando, incentivando, dizendo que ela é capaz, que ela consegue realizar sozinha e parabenizando esses pequenos atos. Então, a autonomia, ela é adquirida em tempos diferentes, para alunos diferentes, e isso deve ser respeitado. O professor deve ser sensível em que cada aluno tem o seu tempo também, não só para o aprendizado, para as coisas da escola. A autonomia é um aprendizado para a vida e o professor tem que estar sensível. Então fica aqui, assim, as minhas palavras, assim, dando esse alerta, né, de que dependendo da amplitude das experiências, das vivências que a criança tiver, ela poderá se tornar um ser mais autônomo ou menos autônomo, sem se esquecer dessa validação por parte do adulto, as pequenas conquistas que ela terá nesse processo de desenvolvimento.